Lindo, lindo, abençoado e excelente dia a todos que estejam vendo durante o dia, ou caso estejam vendo à noite, tenham um lindo e abençoado dia amanhã. Amém? Paz. Vamos lá. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. É isso. Essa letra linda e abençoada. Recebi um novo coração do Pai. Famoso Marcos Góes. Não sabia também. E vão restaurando. Amém. Então, vou começar um novo quadro. Esse vídeo vai ser rapidinho. Onde no último vídeo eu trouxe e comentei de que eu já estava numa missão pessoal. E agora eu vou começar a trazer para vocês. E daí o nome desse quadro vai ser Conhecendo Jesus. E essa é a missão, né? E daí vamos começar por alguns dos livros mais famosos da Bíblia, que foram de pessoas que estavam extremamente ligadas, intimamente ligadas, diretamente ligadas a Jesus. E daí, no caso, escreveram bastante sobre ele. É isso, vamos lá. E esses livros daí são Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí na descrição eu vou estar separando cada livro, cada capítulo e de qual versículo a qual versículo, dependendo da situação. Porque daí não vou afirmar que vai ser um capítulo por vídeo, menos, mais, enfim, né, que for tendo de extra e eu vou colocando na descrição, tá joia? É isso, ó, a versão que eu vou ler é uma versão que eu gosto bastante, que eu ganhei essa Bíblia aqui quando era adolescente, pré-adolescente, não sei, era bem novo, essa Bíblia tem muitos anos. Era uma edição jovem da Bíblia Sagrada, edição com notas para jovens. Nova tradução na linguagem de hoje, SBB. Eu gosto bastante, de verdade. Tem algumas até um tanto antigas que, pra mim, em questão de terminologia, palavras talvez às vezes não escrevem tão bem. É mais fácil o compreendimento e, na verdade, eu acho que, tipo, dentre alguns estudos bíblicos que eu já vi e tudo mais, de passagens um tanto o mais próximo possível da versão original, mesmo com linguagem, com algumas palavras mais atuais,
Para mim é uma das que talvez tenha aí uma descrição mais próxima da situação de um contexto original, talvez. Enfim, creio eu. Caso você conheça essa, ache que não é isso, tem outra para indicar, só tá colocando aí nos comentários. Vou gostar bastante, vou atrás, vou dar uma olhada. Mas enfim, bora lá. Mateus. Ó, pra vocês terem uma noção de como que é um tanto essa Bíblia, ver se dá pra dar uma olhada aí. Tá bem ruim, mas enfim. Isso daí, por exemplo, é só uma nota de entrada. Que eu vou dar uma lida aqui rapidinho. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o Messias, o Salvador que Deus tinha prometido enviar ao mundo. O Evangelho começa com a lista dos antepassados de Jesus, ligando-o assim à história do povo de Deus. Jesus é aquele em que se cumpre as promessas feitas ao rei Davi e Abraão, o pai do povo escolhido. Em seguida, o autor fala do nascimento de Jesus, citando passo a passo textos do Antigo Testamento, a fim de provar que Jesus é, de fato, o Messias que Deus enviou. Neste evangelho, os fatos da vida de Jesus aparecem na mesma ordem seguida do evangelho de Marcos, depois de ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Jesus é tentado no deserto e em seguida vai para a Galiléia, onde ensina multidões, cura doentes e expulsa demônios. Mateus dá muita importância aos ensinamentos de Jesus e junta muitos deles em 5 grandes discursos. O Sermão do Monte, em que Jesus fala a respeito do caráter, dos deveres, dos privilégios e dos destinos daqueles que pertencem ao reino do céu. Instruções dadas aos 12 apóstolos para a sua missão de anunciar a vinda do reino do céu e de curar os doentes. Os segredos do reino do céu, apresentados em forma de parábolas. Ensinamentos a respeito da igreja, a nova comunidade, composta por seguidores de Jesus. Ensinamentos sobre o fim do mundo e a vinda do reino do céu. Além desses 5 discursos, Mateus registra outras palavras de Jesus, como, por exemplo, as condenações que ele faz contra os professores da lei e os fariseus. É isso. E ele traz essas condenações aí. Aí vocês vão entendendo durante que eu vou explicando, vocês vão pegar que eu já passei por Mateus, tá? Eu tô voltando e vamos tudo junto aí. É bem legal, fala passo a passo, tipo, da onde que ele tava, pra onde que ele foi, o que aconteceu no lugar, na situação, e vai descrevendo, é bem interessante. Bem, vamos lá, Mateus 1. Os antepassados de Jesus Cristo. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Jessé, pai do rei Davi. É bem interessante, você vai vendo vários nomes já conhecidos e vai ligando aí quem que era casado com quem que era filho de quem que era pai de quem. É muito legal. É a genealogia de Jesus, no caso, né?
Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Ah, aqui ó. No caso, então Salomão é filho de Davi com aquela mulher na qual Davi pecou e mandou matar o marido. Creio que seja isso. Qualquer coisa depois confirmo, mas provavelmente é isso. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, outro Acás, que foi pai de Ezequias. Acho que esse Acás aqui que é um que lascou aí num período genealógico aí deles que pôs várias coisas a perder o reino inteiro praticamente. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, outro Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros à Babilônia. Interessante essa história aqui. Ainda não sei dessa. Foi nesses dias que estava pensando, vi sobre Moisés e estava pensando como que os hebreus chegaram a ficar escravos, o que aconteceu para eles chegarem ao Egito como escravos. O que houve nesse tempo anterior aí? Vou dar uma estudada. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jaconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Jessé, marido de... Jacó foi pai de José. Aí agora chegou. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Já que tá terminando aqui as gerações, só uma questão que eu tenho, e aí viram mais estudos aí mais pra frente. Mas tem uma curiosidade. Não sei por que cargas d'água, mas se a gente vai ver, antigamente, durante toda a Bíblia, se não me engano, mas durante toda a Bíblia, você vai ver as gerações, elas são principalmente pautadas e contadas com relação a genealogia masculina, genealogia do homem, né? Paterna. E hoje em dia, eu não sei porquê, mas caso alguém saiba aí e queira também deixar nos comentários, hoje se conta descendência a partir da mulher. Ou seja, tipo, tem vários brasileiros que são descendentes aí de judeus e tal. Só que você só realmente é reconhecido e tem alguma coisa assim pra falar que você é descendente caso a sua genealogia materna, por parte de mãe, você puxe uma linha sanguínea, aí mãe da mãe, mãe da mãe, mãe da mãe, mãe da mãe, coisa assim do tipo, uma genealogia de judeu, no caso judias e tal, aí você é considerado ou considerada. Mas do contrário, através de genealogia masculinas, salvo engano, que eu saiba, não se considera, não tem aí o atestado de judeu, no caso, para os de fora. Enfim, continuando, só uma curiosidade. Assim que houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houveram 14 gerações. Olha que curioso. Interessante, né? 14.
28, 38, 39, 40, 41, 42 gerações de Abraão até Jesus. O nascimento de Jesus Cristo. Outra coisa que eu acho legal dessa versão aqui é aquela... não vai dar pra vocês verem, mas enfim. Ela é bem detalhada também, no quesito dentro do próprio livro. Tem mais descrição do que o normal, mais divisão de... Tipo assim, o nascimento de Jesus, os visitantes do Oriente, a fuga para o Egito, matança das crianças. Vários desses temas, esses títulos, eles estão dentro do mesmo livro, não é dentro do mesmo capítulo, tipo, não é só um título do capítulo em si. Tem alguns trechos dentro do capítulo que tem temas, que tem títulos, subtítulos, não sei, enfim. Aí o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Abre aspas, o profeta dizendo: a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Fecha aspas. Emanuel quer dizer Deus conosco. Entre parênteses aí, só mais uma descrição da Bíblia. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. E aqui ficamos hoje, capítulo 1, leitura completa, Mateus 1. Fechou? Pessoal, Deus abençoe. Continuem na pegada. Qualquer novidade, qualquer dúvida, qualquer coisa, só deixar nos comentários aí e vamos nos agregando. Beleza? No mais, sejam luz. Abraço.